Olá, turminha. Eu sou o professor Ricardo Moreira, professor de robótica do Colégio Santo Antônio. Estou aqui para mais um vídeo falando agora sobre robótica educacional. Nós falamos sobre pensamento computacional em vídeos anteriores. Desta vez, nós vamos falar sobre interagindo com sensores. E eu escolhi, vou botar aqui pertinho, olha, para você ver, o sensor de movimento. Olha ele aqui. Trouxe esse protótipo, olha, top 10 no padrão FIFA, certo? Para você, ó, motor, transmissão de movimento, tudo bonitinho, certinho. Vamos falar sobre o sensor de movimento que nós temos no kit de robótica, o IDU 2.0. Esse é o kit de robótica que nós utilizamos no Colégio Santo Antônio, certo? Em nossas aulas, em nosso laboratório. Eu vou apresentar para você a programação desse protótipo, que já está pronta, já eu vou mostrar para você. Quando eu colocar o protótipo em ação, você não vai ouvir a minha voz, porque eu vou mudar a forma de captação de áudio do computador para você escutar o áudio que vai ser processado e gerado pela programação, tá certo? Falando do sensor de movimento, o sensor de movimento, ele consegue emitir e receber ou recepcionar, certo? Sinais, e dessa forma ele faz aí o seu cálculo dentro da sua estrutura eletrônica, aquilo que já foi projetado, de distância de objetos. Assim a gente consegue colocar o sensor de movimento em várias situações do nosso dia a dia, para acender uma lâmpada, certo? Abrir uma porta de um shopping, por exemplo, você sabe, você visualiza, você vê isso, você percebe, porque com certeza você está assistindo esse vídeo e você já frequentou ou frequenta os shoppings nesse momento, agora não, mas a gente sabe que isso acontece na realidade. Tá bom? No nosso carro, ele vai permitir que, a partir do momento em que o objeto se afasta do sensor, ele vai colocar o motor do carro em movimento, e no momento em que o objeto se aproxima novamente do sensor, ele vai parar o motor do carro, e assim a gente evita acidente. A gente também sabe que existem muitas pesquisas aí, né, sobre carros inteligentes. E como é que isso é possível? Utilizando sensores. Claro que não só o sensor de movimento, outros sensores também, porque os carros mais novos têm uma tecnologia aí fantástica, mas no nosso caso nós vamos utilizar o sensor de movimento e eu vou usar o meu polegar, certo? Para simular o objeto se aproximando ou se afastando do sensor, tá bom? Eu vou compartilhar com você a minha janela de programação, tá bom? Vou deixar o carrinho aqui por enquanto, daqui a pouco a gente pega ele. Bom, na minha janela de programação que eu estou usando, né, o programa do IDU 2.0, eu começo com o bloco Play, que é o bloco que dá início à nossa programação. Estou utilizando também o bloco Ciclo. Para quê? Para que eu possa simular para você mais de uma vez, tá? A execução dessa tarefa de colocar o carro em movimento, o motor do carro em movimento, permitindo o deslocamento do carro, como parando o motor do carro através dos comandos que estão aqui, né, na estrutura do nosso algoritmo. Apesar de ser uma linguagem em bloco, a gente precisou desenhar e construir esse algoritmo para que tudo isso pudesse ser executado. Eu começo com o bloco seletor de cor, certo? Então, o Smart Hub, que é a nossa caixinha inteligente, deixa eu pegar aqui para você visualizar, consegue se conectar via Bluetooth com o nosso computador, tá? Então, ele está na cor azul, vou mostrar para você na tela maior, ele está na cor azul. Quando a programação for executada, ele vai alterar para a cor que eu programei, e logo em seguida ele vai executar o bloco esperar por, que está aqui recebendo como parâmetro o sensor de movimento, só que ele está programado para permitir as outras ações a partir do momento em que o objeto se afastar, certa indicação de que é quando o objeto se afastar. O bloco de sensor de movimento, o sensor de movimento ele tem 4 estados. Quando ele percebe qualquer movimento, o segundo é quando o objeto se afasta ou se aproxima do sensor, ou um ou outro, mais 2 estados. Um é quando o objeto apenas se afasta, que é este que nós estamos utilizando aqui, e o outro, quarto e último estado, é quando o objeto se aproxima, que nós vamos utilizar na sequência do nosso código para fazer o motor do nosso carro parar, certo?
E aí eu tenho o bloco de potência do motor, com o valor 5, o bloco de sentido do giro do motor, neste caso é o sentido horário. Eu tenho também um bloco de som, certo? Um bloco sonoro que vai permitir o carro, quando se movimentar, gerar um barulhinho. Na verdade, é o som do carro em movimento, ok? Então, vamos executar essa programação dessa forma. Quando o objeto se afasta, eu começo a movimentar o motor. Então, o carro pode se deslocar. Quando o objeto se aproxima, eu paro, então, o motor do carro. Poderia usar bloco matemático para fazer o carro dar movimento, né, ao motor, ou se deslocar de forma gradativa e ganhando velocidade, ou parar de forma gradativa perdendo velocidade. Mas, como a nossa intenção agora é conhecer o sensor de movimento, tá? A gente vai deixar isso para um próximo vídeo. Bom, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, vou voltar a falar com você aqui nessa tela macro. Olha só, não sei se vai dar para você ver por conta da resolução aqui do vídeo, mas o nosso Smart Hub está com o LEDzinho azul. Você vai perceber que ele vai trocar para o LED vermelho, depois ele vai trocar para o LED verde, significa que LED vermelho o motor está parado, LED verde o carro está em movimento, se deslocando, certo? Então, quando eu executar a programação, você não vai me ouvir, porque eu vou trocar a forma de captação do áudio do computador para você conseguir escutar, tá bom? Então eu vou já trocar aqui o áudio do computador, a captação do áudio, e eu não vou poder mais falar com você, beleza? Então, ó, pronto, agora você pode me ouvir, certo? Então, executando o código, olha só, o dedo está afastado, o motor está em movimento, ok? Simulei o dedo como um objeto na frente do sensor, na frente do nosso carro, o motor parou, ok? Vou funcionar, observe, parou. Parou. Bom, então é isso. Eu vou parar aqui a programação, certo? E vou dizer para você, muito top, sensor de movimento, experiência, experimento, captação, conhecimento para a vida. Valeu? Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço.